Todo verão, a linha de gotejamento falha. Você já sabe que isso vai acontecer. Você a comprou mesmo assim. Talvez tenha custado 80 halas na loja de ferragens. Talvez tenha sido o kit de 200 halas com o temporizador, a tubulação e os pequenos emissores de plástico que entopem antes de agosto. Você a estendeu, pressionou as estacas e se sentiu bem com isso. E então, 3 estações depois, às vezes duas, uma conexão rachou, uma linha se rompeu ou algo no subsolo parou de funcionar. E você não percebeu até que um canteiro estivesse completamente seco por 2 semanas. E os tomates lhe disseram isso. O jardineiro americano médio substitui seu sistema de irrigação a cada 2 a 4 anos. Isso não é um acidente. Esse é o modelo de negócios. Um fazendeiro aposentado nos arredores de Lancaster, Pensilvânia, de 71 anos, 31 anos na mesma casa, não tem uma linha de irrigação em sua propriedade desde que arrancou a última no segundo ano. Seus canteiros permanecem úmidos durante as semanas secas de julho que o resto de seu condado teme. Eles resistiram durante o verão de seca de 2 anos atrás, quando o escritório de extensão do condado estava emitindo alertas. Seus vizinhos estavam carregando baldes de 5 galões da torneira. Ele saiu 2 vezes naquele verão inteiro. Hábito, principalmente. Os canteiros não precisavam. Seu sistema custou Zana 11 e a 37 Wassons. Passei 4 estações fazendo isso do jeito caro. Eu tinha um tanque alimentado por gravidade com um sistema de gotejamento de superfície, o de 340 AS instalado. Durou 18 meses antes que uma rachadura fina se abrisse na conexão da base. Lenta no começo. Então, em uma manhã, todo o tanque havia esvaziado durante a noite na grama. Meus canteiros secaram entrando nos 10 dias mais secos do verão. Fiquei ali olhando para o tanque vazio e pensei, tem que haver um design melhor do que este. E há. E é mais antigo do que qualquer loja de ferragens em cerca de 2.700 anos. Segundo a Crônicas 32:30. Foi Ezequias quem bloqueou a saída superior da fonte de Giom e canalizou a água para o lado oeste da cidade de Davi. Essa única decisão de engenharia manteve uma cidade inteira viva durante um cerco militar. O mesmo princípio, aplicado com o Shana 11 e 37, de tubo corrugado, mantém um jardim vivo durante o mês de agosto. Antes que este vídeo termine, você terá a instalação completa, lista de materiais, profundidade da trincheira, orientação do tubo, tudo. 2 horas neste fim de semana. Sem temporizador, sem fonte de energia, sem peças de reposição. Faça isso agora mesmo. Vá até o seu canteiro e empurre o dedo indicador direto para baixo na terra. Não pare em 1 polegada. Passe de 2 polegadas. Chegue a 4 ou 5 polegadas de profundidade. O que você sente nessa profundidade? Frio e levemente úmido? Ou seco e quente? A mesma temperatura da superfície? Lembre-se dessa resposta. Ela lhe diz exatamente para onde sua água está indo após cada chuva. E por que suas plantas sofrem estresse em meados de julho? Não importa o quanto você as regue. Há uma fonte em Jerusalém chamada Gion. Ela nasce no Vale de Cédron, a leste das antigas muralhas da cidade, na base da colina chamada Ofel. Por gerações foi a principal fonte de água da cidade e ficava fora das muralhas. Em 701 a.C., o rei assírio Senaqueribe marchou com seu exército em direção a Jerusalém. Ele era a força militar mais poderosa do Oriente Próximo naquele momento. Não de forma discutível, não em retrospecto, apenas factualmente. 46 cidades da Judéia já haviam caído. Seu oficial enviou uma mensagem antecipada. Rendam-se antes de chegarmos. As muralhas não importarão. Vocês sabem o que vai acontecer. Ezequias sabia que isso estava por vir há meses. Ele reforçou as muralhas. Ele organizou os militares. Ele se reuniu com seus oficiais e lhes disse palavras destinadas a acalmá-los. E então, ele fez algo que até mesmo os engenheiros modernos olham com algo próximo à descrença. Ele ordenou que um túnel fosse escavado através de 533 metros de calcário maciço sob a cidade. À mão, com picaretas de ferro, à luz de lamparinas. Pense no que isso significa. Você não pode ver a outra equipe. Você não pode se comunicar. Vocês estão cortando as cegas através da rocha,
a partir de extremidades opostas, esperando se encontrar em algum lugar no meio. E se seus cálculos estiverem errados em apenas alguns graus, você erra completamente. As equipes nunca se conectam, e a cidade fica sem água quando o exército chega. A fonte de Gion ficava fora das muralhas. Em um cerco, isso significava que o inimigo a controlava. As forças de Senaqueribe poderiam acampar na fonte e esperar. Jerusalém ficaria sem água. As muralhas não importariam. A solução de Ezequias não foi construir uma cisterna maior, nem colocar guardas na fonte. Foi mover a água para o subsolo, redirecioná-la por baixo das muralhas, por baixo das ruas, para um tanque dentro da cidade no lado oeste, o tanque de Siloé. A cidade teria água corrente durante todo o cerco. O inimigo, sentado na entrada da fonte, não faria ideia de para onde a água estava indo. Duas equipes escavaram simultaneamente, começando de extremidades opostas. Eles navegaram pelas pequenas mudanças na densidade do calcário, pelo ângulo da drenagem natural e, eventualmente, à medida que convergiam, pelo som. Quando as picaretas de uma equipe começaram a ecoar da outra direção, os trabalhadores souberam que estavam perto. Eles fizeram uma pequena correção e romperam a rocha. Aqui está a parte em que penso mais do que qualquer outra coisa nesta história. Uma inscrição foi esculpida na parede do túnel após a conclusão. Não por Ezequias, não por um escriba ou oficial, mas pelos trabalhadores que fizeram o rompimento. Eles mesmos a escreveram com suas próprias palavras na pedra. Foi descoberta em 1880 por um estudante local, brincando no túnel. Em hebraico diz, o rompimento. Enquanto os escavadores ainda levantavam suas picaretas, cada um em direção ao outro, e enquanto ainda havia 3 côvados para perfurar, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha à direita e à esquerda. E no dia do rompimento, os escavadores golpearam cada um em direção ao outro, picareta contra picareta, e a água fluiu da fonte para o tanque. 1.200 côvados. 1.200 côvados, 533 metros de túnel de calcário cortado à mão. A fonte de Gion ainda flui hoje. Esse túnel ainda transporta água neste exato momento. É isso que chamo de princípio de Gion. Água entregue no subsolo da fonte ao destino, viajando pela terra em vez de pela superfície, chegando ao nível da raiz sem nunca entrar na zona de evaporação. O que Ezequias construiu em calcário e à luz de lamparinas, o fazendeiro nos arredores de Lancaster construiu em tubo corrugado perfurado. A escala é diferente. A física é idêntica. Agora, o teste que você fez no seu canteiro. Se o seu dedo encontrou solo seco e quente a 4 ou 5 polegadas, na mesma temperatura da superfície, sua água está evaporando antes de atingir a zona da raiz. A cada evento de chuva, a cada manhã que você liga a mangueira, a água atinge a 1ª ou 2ª polegada superior e começa a competir imediatamente com o calor, puxando a umidade de volta para cima. No meio da tarde de um dia de julho, a superfície está seca. As raízes de suas plantas, situadas a 4 ou 6 polegadas, onde os vegetais realmente se alimentam, não encontraram quase nada. Suas plantas não estão morrendo de seca. Elas estão morrendo devido à entrega na superfície. A água chega. Ela apenas nunca chega ao subsolo, onde as raízes precisam dela. Linhas de gotejamento de superfície, mangueiras de imersão, aspersores aéreos. Cada um deles entrega água nas 1 a 2 polegadas superiores do solo e depende da gravidade e da ação capilar para levá-la para baixo. Em um dia quente, as taxas de evaporação na superfície variam entre 30% e 50% da água aplicada antes de atingir a raiz às 7h30 da manhã. Ao meio-dia, as 3 polegadas superiores estão secas. As raízes a 4 ou 5 polegadas beberam do que a gravidade entregou antes que o sol pegasse sua parte. Elas não receberão outra até amanhã de manhã. São de 14 a 16 horas de condições secas, bem na profundidade de alimentação. E aqui está algo que a embalagem da linha de gotejamento nunca lhe diz. Cada vez que a superfície seca entre os ciclos de rega, a polegada superior do solo forma uma barreira de vapor, uma fina crosta de solo seco, que na verdade retarda a penetração rápida da próxima aplicação de água. Portanto,
o problema se agrava. A entrega na superfície torna a próxima entrega na superfície menos eficaz. Você rega mais e realiza menos à medida que a estação avança. A entrega subterrânea muda essa matemática inteiramente. A água nunca entra na zona de evaporação. Ela entra no tubo, viaja pelo tubo enterrado, sai por perfurações a 4 ou 5 polegadas e satura o solo circundante no nível da raiz. O sol não consegue alcançá-la. O vento não consegue levá-la embora. Ela permanece. Um único evento de chuva, entregue no subsolo, permanece disponível na profundidade da raiz por 2 a 3 dias, às vezes mais em solos mais pesados. A equipe de pesquisa de irrigação da Universidade do Arizona comparou emissores de gotejamento de superfície com entrega subsuperficial enterrada a 4 polegadas de profundidade em canteiros de vegetais. Os sistemas enterrados exigiram de 30 a 40% menos entrada total de água para manter a umidade equivalente da zona da raiz durante o mesmo período. Não um pouco menos, 30 a 40% menos. Mesmas plantas, mesmo solo. Um sistema entregou água na superfície. O outro a entregou no subsolo, onde as raízes vivem. Ezequias entendeu a física sem o estudo. O que viaja no subsolo não evapora. Não se rende ao calor de um cerco ou de uma tarde de agosto. Move-se de acordo com o gradiente e encontra seu destino. Agora olhe para o tubo de queda mais próximo. Pense no que acontece lá toda vez que chove. Um telhado padrão de 1.500 pés quadrados escoa aproximadamente 900 galões de água por polegada de chuva. Uma chuva de verão de 3 a 4 de polegada, um evento típico na maior parte do leste dos Estados Unidos, produz 675 galões a partir desse telhado. A maior parte sai em 1 ou 2 locais de descida e corre imediatamente pelo gramado, para um ralo e para longe de qualquer canteiro. Essa água é a sua fonte de Gion. Ela flui toda vez que uma tempestade passa sobre sua casa. Você apenas não a está direcionando para o subsolo, para onde as raízes precisam dela. O primeiro passo é encontrar sua fonte. Caminhe por sua propriedade e identifique o tubo de queda que drena a maior seção do seu telhado e que fica mais próximo do seu canteiro mais importante. Durante a próxima chuva ou despejando lentamente um balde na calha acima, observe por onde a água sai na base. Para onde ela vai? Está se movendo em direção a alguma área de cultivo? Está correndo direto por um terreno plano em direção a um ralo? Isso lhe diz duas coisas. Quanta água da chuva você está enviando para longe do seu jardim a cada tempestade? E se a inclinação entre o tubo de queda e o canteiro trabalha naturalmente a seu favor. Mesmo uma inclinação suave de 1 a 2 nisna ao longo de 15 pés é suficiente para a gravidade transportar a água subterrânea da fonte para o canteiro sem nenhuma bomba. Quero fazer uma pausa aqui e dizer algo que não tinha certeza se deveria incluir, porque parece que estou dizendo que o sistema de gotejamento da loja de ferragens é inútil. Não estou. Para certas aplicações, bandejas de estufa, jardins em vasos, canteiros elevados sobre concreto, onde não há conexão com o solo, os sistemas de superfície são o que você tem. Usei um por anos e ele manteve as plantas vivas. A questão não é que o produto falhe totalmente. A questão é que ele falha de forma previsível em um cronograma que o fabricante projetou e você paga por isso repetidamente. Se você está na faixa dos 50 ou 60 anos e já passou por 2 ou 3 ciclos de sistemas de gotejamento, você já sabe disso. A questão é se uma instalação única de UANA 11 RAIS muda a matemática a longo prazo, e a resposta, baseada na física, não no marketing, é sim. Segundo Reis 2020, o relato paralelo da engenharia de Ezequias. Quanto aos demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações e como ele fez o tanque e o túnel pelos quais trouxe água para a cidade, não estão escritos no livro dos Anais dos Reis de Judá? O tanque e o túnel. 2 componentes, fonte e sistema de entrega. No caso de Ezequias, a fonte de Gion e 533 metros de túnel de calcário cortado à mão. No seu quintal,
o tubo de queda do telhado e 15 pés de tubo corrugado perfurado. Quero dizer algo aqui sobre o que a maioria das pessoas não percebe neste relato bíblico. O exército de Senaqueribe controlava a fonte. Eles acamparam na entrada visível no Vale de Cédron. Eles a vigiavam. Eles sabiam que a cidade precisava de água. Eles achavam que já haviam vencido. A água continuou se movendo no subsolo, passando por tudo o que eles controlavam. A cidade tinha água. O exército nunca entendeu o porquê. A maioria das pessoas que lê 2 Crônicas 32 se concentra na narrativa militar ou na vitória teológica no final. Mas Ezequias tomou uma decisão física de engenharia, redirecionar a água para o subsolo. E essa decisão foi o que tornou todo o resto possível. A fé e a engenharia eram a mesma coisa. Ele não orou para que a água aparecesse dentro das muralhas. Ele a moveu para lá. E porque ele a moveu para o subsolo, ela ficou imune a tudo o que o inimigo pudesse fazer com ela. É isso que você está construindo no seu canteiro. Agora um teste que lhe dará informações concretas. Caminhe pela rota do seu tubo de queda após a próxima chuva de 3/4 de polegada ou mais. Empurre o dedo 5 polegadas para baixo no centro do seu melhor canteiro, aquele que você rega com mais cuidado. Agora empurre 5 polegadas para baixo em um canteiro que recebeu apenas a mesma chuva, sem nenhum tubo subterrâneo entregando água a ele. Mesma tempestade, mesmo tipo de solo. Se você sentir uma diferença significativa na umidade em profundidade, o primeiro canteiro frio e úmido, o segundo canteiro seco e quente, então você entende exatamente por que o fazendeiro em Lancaster não pensa em irrigação. Seus canteiros recebem a água no subsolo. A sua está saindo pela superfície. Aqui está o que descobri e serei honesto. Nunca vi isso falhar quando instalado corretamente. A diferença a 5 polegadas após a primeira boa tempestade, após a instalação, não é sutil. Não é, talvez um pouco mais de umidade. É a diferença entre o solo seco que esfarela do seu dedo e o solo que gruda porque está genuinamente molhado em profundidade. A primeira vez que testei meu canteiro instalado contra o canteiro não modificado ao lado dele, empurrei meu dedo para baixo, puxei-o para fora e fiquei ali por um momento. Mesma chuva, 1 polegada de precipitação. Um canteiro estava totalmente carregado na profundidade da raiz. O outro estava seco a 3 polegadas. Esse não é um sistema complicado. É apenas entrega subterrânea. Gênesis 26, começando no versículo 18. Isaac reabriu os poços que haviam sido cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus haviam entupido após a morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço de água fresca ali. Mas os pastores de Gerar brigaram com os de Isaac e disseram: a água é nossa. Isaac não instalou um sistema de irrigação sazonal. Ele cavou. Quando o inimigo destruiu os poços de seu pai, ele voltou e os cavou novamente. Não porque fosse teimoso, mas porque um poço dura. Um poço funciona todas as estações sem peças de reposição. Um poço é o investimento certo para a água, não o produto que precisa ser substituído em 2 a 4 anos. O padrão bíblico para infraestrutura de água é: enterre-a, proteja-a, construa-a para durar além da sua própria vida. Os servos de Abraão a cavaram, os filisteus a entupiram. Isaac a cavou novamente e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe dera, porque os próprios poços valiam a pena ser honrados. Eles eram esse tipo de infraestrutura. Agora o agricultor vira o jarro de barro. Figos secos rolam pelo tapete de palha. Ele para de contar nos 60. Seu único terraço, com 4 côvados de largura, produziu isso após uma estação com fornecimento de água subterrâneo. Ele não tem um temporizador de gotejamento. Ele não tem garantia do fabricante. Ele tem um princípio que antecede qualquer fabricante de irrigação em milênios. Aqui está o que a indústria de irrigação lhe vende, e eu quero ser factual sobre isso, em vez de apenas crítico. Uma meta-análise de 2024 de 115 estudos descobriu que os sistemas de gotejamento de superfície, quando instalados em canteiros de hortas, têm uma vida útil média de 2,8 estações antes que ocorra uma falha que exija substituição parcial ou total. Os pontos de falha mais comuns
são o entupimento do gotejador por acúmulo de minerais, particularmente em áreas com água de poço dura ou abastecimento municipal clorado, degradação por UV da tubulação flexível, danos causados por animais, como roedores que mastigam linhas de plástico macio e rachaduras nas conexões devido a ciclos de congelamento e descongelamento. Os fabricantes sabem de tudo isso. Os produtos são projetados para um ciclo de substituição pelo consumidor. Isso não é uma conspiração. É apenas como a economia funciona. O tubo corrugado, perfurado e enterrado de 4 a 5 polegadas no subsolo não tem gotejadores para entupir. As perfurações são grandes o suficiente para passar detritos sem bloquear. Não há exposição aos raios UV. O solo isola o tubo inteiramente. Ele não pode ser alcançado por animais que mastigam linhas de superfície porque eles não cavam 4 ou 5 polegadas para encontrar um tubo de plástico rígido sem cheiro de comida. Ele não congela e racha porque o solo a 4 polegadas de profundidade mantém a temperatura acima do limite de dano do tubo em quase todos os Estados Unidos continentais. Seu requisito de manutenção é uma única tarefa: verificar se a conexão do desviador no condutor de descida permanece desobstruída. 30 segundos no outono. É só isso. Cada chuva o recarrega automaticamente. Sem temporizador, sem fonte de energia, sem garantia do fabricante. Ou funciona ou não funciona. E se algo der errado, a falha é visível na trincheira, no ponto de conexão, não escondida em uma sequência de 5 microconexões em algum lugar ao longo de uma linha de superfície que você não pode ver. Esta é a instalação completa. Compre um desviador de condutor de descida, do tipo que é montado diretamente no tubo de descida existente e redireciona o fluxo para uma porta de saída lateral. Eles custam de uns $8 ou a $12 na maioria das lojas de materiais de construção. Obtenha de 12 a 15 pés de tubo flexível corrugado perfurado de 4 polegadas. O tubo de drenagem corrugado preto com furos nas laterais e no fundo vendido para aplicações de dreno francês. Custa de Inales ao Inamiri 50 por pé linear. Monte o desviador no ponto de saída do condutor de descida escolhido. A maioria dos modelos requer apenas uma furadeira e 2 parafusos. Cave uma trincheira de 4 a 5 polegadas de profundidade do ponto de saída do desviador até o centro do seu canteiro. Mantenha-a o mais reta possível. O tubo flexível corrugado lida com curvas suaves, mas não com ângulos acentuados. Coloque o tubo perfurado na trincheira, com o lado perfurado voltado para baixo em direção ao solo. Conecte a extremidade superior à saída do desviador. Preencha com o solo escavado, compactando suavemente à medida que avança. Marque o caminho do tubo enterrado com um marcador de linha para que ferramentas futuras não o atinjam acidentalmente. Quando chove, seu telhado coleta na água. O condutor de descida a leva para baixo. O desviador a redireciona para o tubo enterrado. O tubo enterrado a libera através de suas perfurações no nível da raiz, de 4 a 5 polegadas no subsolo, onde a evaporação não pode alcançá-la. Seus canteiros bebem por baixo. O tanque se enche dentro das paredes. Materiais totais. Lá 8 boras e os 12 mares para o desviador. 8 boras e os 12 mares para 15 pés de tubo, menos de 25 no total. Geralmente significativamente menos. O agricultor em Lancaster encontrou o tubo corrugado na seção de liquidação no outono anterior. Dia 11 e Irino 37. Para canteiros onde o condutor de descida está a mais de 20 pés de distância, ou fica em uma elevação semelhante sem inclinação natural, adicione um barril de chuva no condutor de descida. Abra parcialmente a torneira inferior do barril. Conecte um tubo flexível curto dessa torneira enterrado no canteiro do jardim e permita que o barril drene lentamente após cada evento de chuva. O barril serve como seu tanque de retenção, o tanque de Siloé, e o tubo faz a entrega a partir daí. Mesmo princípio. A escala se ajusta. A física não muda. Nos 10 minutos após terminar este vídeo, caminhe por sua propriedade com novos olhos. Identifique o condutor de descida que drena a maior seção do seu telhado. Caminhe desse condutor em direção ao seu canteiro mais importante.
Conte seus passos. Se for menos de 25 passos e você tiver qualquer declive natural entre eles, você terá uma instalação fácil neste fim de semana. Amanhã de manhã, olhe para esse mesmo caminho após a próxima chuva. Observe por onde a água sai e para onde ela vai. Essa observação confirmará seu plano de instalação. No sétimo dia, você terá sua lista de materiais escrita e o caminho da sua trincheira medido. No 30º dia, após 2 ou 3 eventos de chuva através do tubo instalado, empurre o dedo até as 5 polegadas naquele canteiro e compare-o com um canteiro sem fornecimento subterrâneo após a mesma chuva. A diferença resolverá qualquer dúvida restante. Daqui a uma estação completa, você deixará de pensar no cronograma de irrigação daquele canteiro. Quando a chuva cai, o canteiro bebe. Quando não cai, o solo retém o que a última chuva entregou. Agora, duas coisas que podem dar errado e exatamente como consertá-las. Se o canteiro desenvolver água parada no ponto final do tubo após fortes tempestades, seu solo está absorvendo mais lentamente do que o tubo fornece. A solução é um bolsão de cascalho. Cave um pé cúbico de solo centralizado ao redor do terminal do tubo. Encha-o com cascalho de meia polegada. O cascalho retém o excesso temporariamente, enquanto o solo circundante absorve em seu próprio ritmo. O problema se resolve sozinho ao longo de 2 a 3 ciclos de tempestade, pois a cavidade de cascalho atua como um amortecedor. Se o desviador do condutor de descida recuar em chuvas muito fortes e ocorrer transbordamento no ponto de conexão, o diâmetro do tubo é insuficiente para a taxa de fluxo daquela seção do telhado. Mude para um tubo corrugado de 6 polegadas para esse trecho. A porta de saída do desviador, na maioria dos modelos, aceita conexões de 4 e 6 polegadas com um adaptador padrão. Em regiões onde as temperaturas de inverno caem regularmente, abaixo de 20 kN/F, verifique a conexão do desviador no final do outono. A maioria dos modelos inclui uma configuração de desvio que retorna o fluxo para o caminho de saída normal do condutor de descida, quando o tubo enterrado estaria congelado. Mude para o desvio antes da sua primeira geada forte. Mude de volta para desviar no início da primavera. O próprio tubo enterrado não requer preparação para o inverno. O isolamento do solo a 4 polegadas cuida disso. Apenas o ponto de conexão, acima do solo, no desviador, precisa de atenção sazonal. Agora quero voltar à inscrição na parede do túnel. Os próprios trabalhadores a escreveram. Eles marcaram o momento da descoberta na pedra, porque entenderam o que haviam construído. Algo que sobreviveria a eles. Não por estações, por séculos, por milênios. Eles sabiam, escreveram e assinaram com os detalhes que apenas os trabalhadores que estavam lá saberiam. O som das picaretas ecoando da outra equipe, os 3 côvados de rocha restantes, a água fluindo. 2.725 anos depois, um estudante encontra a inscrição enquanto brinca em um túnel que ainda transporta água da mesma nascente. É assim que se parece a infraestrutura bíblica. Ela sobrevive ao cerco para o qual foi construída. Ela sobrevive ao reino. Ela sobrevive a toda a civilização que serviu. Ela ainda funciona. A maioria das pessoas, quando lê sobre o túnel de Ezequias, o lê como uma nota de rodapé histórica, uma história militar, um momento de fé, e é todas essas coisas. Mas há uma instrução prática embutida nele que é completamente negligenciada, e é esta. Ao projetar o fornecimento de água, projete-o para ser imune a quaisquer que sejam as condições do seu pior cenário. No caso de Ezequias, o pior cenário era um exército acampado na fonte de água visível. Então ele tornou a água invisível. Ele a colocou no subsolo, onde o inimigo não pudesse vê-la ou detê-la. No caso do seu jardim, o pior cenário é uma onda de calor em julho com 2 semanas sem chuva e a evaporação da superfície em seu nível mais alto. Então você coloca a água no subsolo, onde o calor não pode vê-la ou detê-la. O inimigo é diferente. A solução é a mesma. Mova o fornecimento para baixo das condições de superfície que o ameaçam. Isso não é uma metáfora. É um princípio de engenharia recorrente que percorre o Antigo Testamento, desde os poços de Abraão, passando pela reescavação de Isaque, pelo túnel de Ezequias, até os tanques e cisternas da Jerusalém, reconstruída de Neemias.
A infraestrutura de água subterrânea aparece repetidas vezes no registro bíblico, porque as pessoas que viviam naquele clima entendiam algo que a moderna indústria de irrigação reverteu silenciosamente. A água fornecida acima do solo é frágil. A água fornecida abaixo do solo é durável. Tenho visto vizinhos passarem 3 verões consecutivos lutando contra seus sistemas de gotejamento. Um novo temporizador, tubulação de reposição, uma cabeça de gotejador diferente para os tomates, porque as antigas continuavam entupindo. Uma delas me disse, por volta do terceiro verão, que havia passado mais tempo gerenciando a irrigação do que realmente cuidando do jardim. Isso é exatamente o oposto. O sistema deve servir ao jardim, não consumir o jardineiro. O sistema sobre o qual estamos falando hoje não tem temporizador para programar, nem gotejadores para limpar, nem tubulação para substituir quando os raios UV a tornam quebradiça. Após a instalação, a relação do jardineiro com a água é esta: chove, os canteiros bebem, o jardineiro verifica. Essa é toda a interação. O americano médio com uma horta gasta $200 em equipamentos de irrigação ao longo de uma década. Os fabricantes de hardware planejam um ciclo de substituição de 2 a 4 estações. Esse é o sistema dentro do qual você tem operado. O agricultor nos arredores de Lancaster gastou 11,37 mais de uma vez, 31 anos atrás, ou algo muito próximo a isso. Ele não substituiu nada. Ele não perdeu nenhum canteiro por estresse hídrico em julho. Ele verifica o ponto de conexão no outono e vai embora. Um sistema foi projetado para gerar compras repetidas. O outro foi projetado para sobreviver a um cerco militar. E sobreviveu a todas as forças militares que passaram por Jerusalém por 2.700 anos. Isaías 41, 17, 18. Os pobres e necessitados buscam água, e não há nenhuma. Suas línguas estão ressecadas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. A água sempre esteve lá. A questão sempre foi o fornecimento. Ezequias não criou água onde não existia. Ele moveu a água existente de onde era inacessível para onde era necessária. A fonte de Gion já estava fluindo antes que seus engenheiros colocassem uma picareta no calcário. O que ele adicionou foi o caminho subterrâneo que a levou para onde a cidade pudesse usá-la, além das muralhas, além do cerco, além de tudo que o inimigo pudesse cortar. Seu telhado coleta 675 galões de uma chuva modesta em uma casa de 1.500 pés quadrados. Essa água existe toda vez que uma tempestade passa. Ela já está fluindo. O que você está adicionando é um caminho subterrâneo, 15 pés de tubo perfurado que a leva de onde cai para onde estão as raízes, além da zona de evaporação, além do calor da tarde que drena cada gota fornecida na superfície até as 15 horas em julho. Deus projetou a água para se mover no subsolo tão naturalmente quanto se move pela superfície. Os aquíferos que os servos de Abraão exploraram, os poços que Isaque cavou e recavou, a nascente que Ezequias redirecionou, todos eram expressões da mesma arquitetura construída na criação. A água subterrânea não evapora, ela não escorre, ela não se rende ao calor do dia. Ela se move de acordo com o gradiente. Ela encontra o ponto mais baixo. Ela satura o solo ao seu redor e espera que as raízes cheguem. As raízes do seu jardim já sabem disso. As raízes crescem em direção à umidade. Elas crescem em direção à zona fresca e consistentemente úmida, onde a água subterrânea se acumula. A genética para isso já está na planta. O que você está construindo com o asdomaslars em tubos é apenas uma maneira de dar às suas raízes o que elas já têm a instrução de encontrar. Na próxima hora, caminhe lá fora e identifique o melhor caminho do condutor de descida até o canteiro. Observe qual condutor drena a maior seção do telhado e qual canteiro fica mais próximo e em declive em relação a ele. Conte seus passos entre eles. Esta noite, anote seus materiais. Um desviador, um comprimento de tubo mais 2 pés extras. Nada mais é necessário. Amanhã compre os materiais, se ainda não o fez. Seu único objetivo esta semana,
cavar a trincheira e instalar. 2 horas neste fim de semana é tempo suficiente. E a única coisa a não fazer, não passe o tubo enterrado para um canteiro que também esteja recebendo um sistema de gotejamento de superfície no mesmo evento de chuva. O fornecimento subterrâneo e de superfície simultaneamente para o mesmo canteiro em chuvas fortes saturará demais o solo argiloso e criará água parada na profundidade da raiz. Escolha um método por canteiro. Para a maioria das pessoas, o tubo subterrâneo substitui totalmente o sistema de superfície em uma estação. Se este é o tipo de sistema bíblico comprovado que você estava procurando, inscreva-se em nosso canal. Deixe sua idade abaixo se você faz jardinagem há mais de 10 anos. Eu leio todos os comentários. Segunda Crônicas 32:30. Ezequias bloqueou a saída da superfície. Ele canalizou a água para o subsolo. Ele a direcionou para o tanque no lado oeste da cidade. O exército acampou na entrada da nascente e esperou que a cidade sucumbisse de sede. Eles controlavam a nascente. Eles a vigiavam. A água continuou se movendo no subsolo, passando por tudo o que eles controlavam. A cidade tinha água. Eles nunca entenderam o porquê. A fonte de Gion ainda flui. O túnel ainda a transporta. O tanque de Siloé ainda a recebe. O que ele construiu para durar sobreviveu a tudo que tentou detê-lo. A água sempre esteve lá. Seu único trabalho é parar de deixá-la escorrer do telhado e pela grama quando poderia estar recarregando seus canteiros no subsolo. Da maneira que Deus projetou a água para se mover, da maneira que Ezequias a direcionou, da maneira que as raízes têm buscado por ela desde que o jardim foi plantado pela primeira vez. Se esta história mudou a maneira como você olha para a água caindo do seu telhado ou para a antiga sabedoria escondida no solo, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos escavando a história e os métodos que eles tentaram enterrar. Plante o seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.